ampliamente reconhecido e é também considerado um dos problemas mais graves nas sociedades atuais. A maioria das crianças assiste televisão depois do jantar e algumas adormecem mesmo a ver televisão. Uma fraca delimitação, ou seja, uma fraca definição de limites por parte dos pais pode conduzir a um excessivo consumo televisivo, o que se vai traduzir também numa recusa na hora de deitar. A quantidade, o local e o tempo de visualização de televisão, por exemplo, a visualização de televisão à noite e no quarto, o conteúdo visualizado e também o uso da televisão como forma de ajudar a adormecer, muitas vezes não só por parte das crianças, mas também por parte dos pais, são tudo fatores que vão condicionar então o sono da criança. Foi também perceptível ao longo do nosso estudo que o conhecimento dos pais acerca dos normais padrões de sono da criança ao longo da infância, dos eventuais problemas que podem surgir e da duração adequada do sono era claramente insuficiente. E os pais que estimulavam a autonomia e o autoconforto da criança eram aqueles que conseguiam ajudar na melhoria do sono da sua criança. Um comportamento que é desconsentido pela maioria das sociedades ocidentais é o co-sleeping, ou seja, a partilha da cama dos pais, uma vez que, por um lado, não promove o adormecimento independente e, por outro lado, está interligado com a sonolência diurna. E qual pode ser, então, o papel do enfermeiro nestes casos? Muitas perturbações do sono estão associadas a comportamentos inadequados, que estão relacionados com a sua origem, precipitação e manutenção, e que podem muitas vezes ser revertidos facilmente quando os sintomas são detectados precocemente. Um dos motivos para estas perturbações serem detectadas muitas vezes numa fase mais tardia é o facto de, nas consultas de vigilância de saúde infanto-juvenil, muitas vezes não se abordar o tema dos hábitos de sono. Deste modo, sugerimos e consideramos que o enfermeiro pode ensinar os pais a estabelecer horários para a hora de dormir dos seus filhos, ensinar os pais a estabelecer um ritual para o momento de dormir, ensinar estratégias de promoção de um ambiente tranquilo e saudável, motivar os pais a deitarem a criança na sua cama quando esta ainda está acordada e, por outro lado, ensinar e motivar a criança a dormir sozinha no seu próprio quarto, evitando que adormeça no quarto ou na cama dos pais. E, por fim, motivar os pais a permitirem o uso do objeto favorito da criança, diminuindo o uso de aparelhos de estimulação, como é o caso dos equipamentos eletrónicos, antes de dormir. Ao longo deste trabalho conseguimos perceber que a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das perturbações do sono se torna cada vez mais uma questão multidisciplinar. E para encerrar esta apresentação, reforçar a ideia de que atualmente a exposição a aparelhos eletrónicos por parte das crianças é cada vez mais evidente e faz também parte do papel do enfermeiro a promoção para a saúde e prevenção da doença, podendo para isso associar-se aos pais e comunidade. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu chamaria agora a falar sobre a depressão pós-parto, aspectos neurobiológicos e efeitos intergeracionais, a senhora enfermeira Machado Apóstolo, do USF Coimbra Sul. Está lá, mas aqui não aparece. Faz este. Este. Já fiz. Agora já está. Mas deve ser outra vez a mesma.
É esta? Ser assim? Sim. Boa tarde, antes de mais, depois desta implicância, olha, muito obrigada à Comissão Organizadora do convite e muito obrigada a quem insiste e resiste a esta hora, não é? Venho falar da depressão pós-parto, aspectos neurobiológicos e efeitos intergeracionais. No contexto deste Congresso dos Direitos da Criança, acho que é fundamental, uma vez que os direitos passam, antes de mais, de uma vida promissora durante a gravidez e, portanto, devemos trabalhar muito antes da concepção, devemos trabalhar com as famílias de forma a que realmente sejam crianças desejadas e tenham um futuro promissor. A depressão pós-parto, esta temática, foi motivo de uma dissertação de mestrado já há 15 anos. Trabalho em cuidados de saúde primários, é uma área que para mim é muito, diz-me muito, os aspectos psicológicos da maternidade e o ambiente emocional do desenvolvimento da criança. Nesta medida, achámos que era a altura de fazer uma revisão da literatura, uma vez que já muita coisa saiu em termos de literatura e de investigação, e daí fazermos esta revisão. Socorremos de revisões sistemáticas da literatura, amplamente desenvolvidas, com inúmeros autores de investigação e, sobretudo, veio-nos confirmar alguns dados que nós já tínhamos observado há 15 anos e que vinha na literatura. Aliás, este tema vem dos anos 40, 50, começou-se a falar nesta efeito da depressão pós-parto e atualmente encontramos algumas áreas inovadoras e, sobretudo, nesse contexto que também vemos aqui expor. Portanto, a depressão pós-parto mantém-se uma situação frequente. Sabemos que a maternidade traz algumas mudanças psicológicas e emocionais que são consideradas normais. Temos o abuso pós-parto que pode até atingir 80% a 90% de todas as mães, mas há situações que não são assim tão simples e persistem e tornam-se uma verdadeira depressão. Muitas vezes estas situações são subdiagnosticadas, são ignoradas pelos profissionais ou frequentemente subtratadas. Afetam sobretudo 10 a 20% de todas as mães, e isto foi confirmado também no meu trabalho, obtive 20% das mães com depressão pós-parto e, portanto, está perfeitamente dentro da prevalência que é referida nos diversos autores. Pode ter efeitos adversos não somente na mãe, mas também no desenvolvimento da criança e no bem-estar da família. E por isso é que consideramos isto um problema verdadeiro de saúde pública, em que urge avaliar a sua extensão e as implicações. Os objetivos do nosso estudo o principal era fazer a identificação de evidências na literatura mais recente das consequências do pós-parto não tratado e obrigando ao planeamento de intervenções capazes de alterar esta situação no contexto da prática clínica. Fizemos então uma revisão teórica da literatura com pesquisa na base de dados e os resultados vêm comprovar já estudos anteriores com algumas áreas
novas. Os estados depressivos das mães afetam o desenvolvimento da criança, portanto, já foi evidenciada em muitos estudos de há longas décadas. A indisponibilidade da mãe, portanto, num estado depressivo, fica indisponível emocionalmente, e esta indisponibilidade é extremamente desorganizadora para o bebê, e muito mais do que a indisponibilidade física, porque o bebê aceita a indisponibilidade física, a não presença da mãe, mas a indisponibilidade emocional, a sua não solicitude, os seus sinais, é bem prejudicial ao bebê. Os bebés pressionam assim os estilos interativos, e nesses estilos interativos com a mãe, eles modelam o seu comportamento, e este é bastante afetado por ele. A depressão, um dos outros resultados, materna, também interfere claramente na contingência, isto é, no modelo de respostas apropriadas aos sinais e necessidades do bebê. Portanto, sobre o tal estilo interativo, são mulheres muito mais pobres em termos de afeto, muito mais pobres no sorriso, nos gestos do embalo, e falam muito menos com os bebés, e portanto isso são tudo respostas em que o bebé também necessita de captar para se poder desenvolver. Na depressão pós-parto, se é tratada rapidamente, o bebê pode ainda compensar e aprender a dominar a situação. Caso contrário, estes efeitos são graves e são duradouros. Outro resultado que obtivemos foi que os desvios na experiência do cuidado, portanto, o bebê é a fonte de cuidados, o modelo de prestação de cuidados que ele recebe da mãe influencia o seu. A depressão pós-parto interfere muito neste modelo de prestação de cuidados. Este capta também de interação, influencia o seu processo neurobiológico, que sabemos que é nos primeiros meses, nos primeiros dias que a criança emerge no seu desenvolvimento neurobiológico. Este tipo de cuidados interfere profundamente no seu desenvolvimento e que duram toda a vida. As últimas pesquisas pela literatura nestes aspectos neuronal, no desenvolvimento, como é que se faz esta interferência dos esquemas de comportamento materno e como é que eles têm impacto no desenvolvimento da criança em termos cognitivos, emocionais e comportamento ao longo da vida. Portanto, os efeitos do bebê, como vimos, o risco de vinculação, no momento logo a partir do nascimento e antes do nascimento, é o risco de vinculação, são os apegos inseguros. Uma criança que se sente insegura é uma criança que marca profundamente o seu desenvolvimento emocional e cognitivo, porque uma questão de desenvolvimento é a segurança. E estas crianças manifestam pior desenvolvimento cognitivo, linguístico, socioemocional e comportamental. Portanto, as literaturas recentes e os trabalhos de desenvolvimento experimentais têm demonstrado que este impacto é realmente assim que acontece. A depressão materna, uma das literaturas que também nos socorremos nesta revisão, veio introduzir o aspecto do impacto intergeracional.
é não só naquela criança que o impacto é negativo, mas é fundamentalmente no seu desenvolvimento futuro, no desenvolvimento futuro das suas relações que vai estabelecer, do seu comportamento, nas oportunidades de desenvolvimento que vai ter ao longo da vida e depois nas implicações que vai ter também na sua família, que vai também formar. Verificou-se, por exemplo, que mães que sofreram depressão tiveram pós-parto com um determinado filho, manifestavam na geração seguinte, relativamente a essa mãe, com os seus netos também relações mais problemáticas comparadas com outros irmãos. Portanto, isto é muito grave, isto é muito sério e isto tem de ser sentido por nós profissionais de saúde, porque há sempre tempo de a gente fazer alguma coisa e temos que estar despertos. Portanto, este facto de a implicação ser muito para além daquele filho e da sua idade recém-nascido e adolescente e adulto, é também um impacto geracional e eventualmente reprodutivo de forma sucessiva. São adultos mais inseguros, autoestimas mais diminuídas, também depois reproduzem isso na sua educação e vão reter isso também nos seus filhos. Como conclusão deste estudo, refere-nos que a depressão pós-parto implica uma cascata de efeitos multigeracionais negativos e sugere que o investimento em medidas preventivas para melhorar as relações mães e filhos a curto prazo, mas também as relações familiares de proximidade e apoio futuro. Portanto, é neste contexto todo que devemos incidir no nosso trabalho. Neste contexto, justifica-se a atenção particular do profissional de saúde, particularmente nas gestantes de risco, no período pós-natal imediato. Então, está tudo. Muito obrigada, Sra. Enfermeira Luísa Apóstolo. Eu chamaria agora a Sra. Enfermeira Tânia Morgado, do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, afiliada também à Unidade de Investigação em Ciências da Saúde e Enfermagem e à Unidade de Investigação Sintesis, na CINIPI, para nos falar sobre literacia em saúde mental de adolescentes em contexto escolar, desenvolvimento de uma intervenção psicoeducativa. Muito boa tarde a todos, aos resistentes. Agradeço desde já a oportunidade à Comissão Organizadora para poder partilhar convosco o meu projeto de doutoramento, orientado pelo professor Dr. Luís Loureiro e pela professora Maria Antónia Rebelo Botelho. Refere-se e diz respeito às questões da literacia em saúde mental da adolescência em contexto escolar, com o desenvolvimento e avaliação da viabilidade de uma intervenção psicoeducativa. Sabemos que a adolescência é uma fase de vida crítica para a saúde mental, sendo que muitas perturbações mentais têm o seu pico de incidência nesta fase etária. Sabemos que Portugal é o país da Europa com a maior prevalência de mentais, sendo as mais comuns as de ansiedade, e também sabemos, com dados recentes da OMS do ano passado, que 16% das crianças e adolescentes sofrem de alguma perturbação mental, sendo que também em alguns estudos muito recentes nos dizem que dessas 6,5% apresentam perturbações de ansiedade. Num estudo realizado também em Portugal, num hospital pediátrico, verificou-se a predominância de 66,3% de adolescentes com ansiedade que recorriam à urgência de um hospital pediátrico, então desse hospital pediátrico em estudo. Estes dados realmente dizem-nos que, se por um lado a adolescência é uma faixa etária crítica para a saúde mental, por outro lado é também uma grande oportunidade de intervenção e daí ser uma etapa privilegiada para se realizarem intervenções na área da literacia em saúde, nomeadamente. E, sendo assim, também temos a noção que várias têm sido as políticas de saúde em Portugal que têm reconhecido esta área como uma área necessitária de intervenção, desde o Plano Nacional de Saúde ao Plano Nacional de Saúde Mental e o Plano Nacional de Saúde Escolar, sendo que, inclusive, no Plano Nacional de Saúde Escolar,
nos aparece a literacia em saúde mental como um objetivo geral a alcançar, a elevação do nível de literacia em saúde mental, por um lado, o trabalhar as competências socioemocionais como uma área de intervenção, nomeadamente a ansiedade. A nível da regulação profissional, também sabemos e temos no nosso país regulamentada a intervenção, quer ao nível dos cuidados gerais, quer ao nível dos cuidados especializados de saúde infantil, da enfermagem de saúde comunitária e da enfermagem de saúde mental e psiquiátrica. Isto tudo enquadramos na área da literacia em saúde mental, partindo do conceito da literacia em saúde pela OMS, como sendo as habilidades cognitivas e sociais que determinam a motivação e a capacidade dos indivíduos para aceder, compreender e utilizar a informação que promovam uma boa saúde, agregando este conceito ao conceito da literacia em saúde mental do IORM, que nos diz que é o conhecimento e as crenças que ajudam na prevenção, no reconhecimento e na gestão das perturbações mentais. Claro que são conceitos em constante mutação e desenvolvimento e que nos trazem cada vez mais conhecimento novo. Assim sendo, e como também já vos tinha dito, a regulação profissional do nosso país permite que a diferentes áreas da especialidade da enfermagem se possam desenvolver intervenções a este nível. Aqui particularizo só porque sou especialista em enfermagem de saúde mental, só por isso, mas a intervenção foi desenhada tendo em conta todas as áreas de intervenção e nomeadamente em parceria com enfermeiros de saúde infantil e da enfermagem comunitária, mas enquadramos, claro, no contexto das intervenções psicoeducativas. Assim, a questão do nosso estudo foi qual a viabilidade de uma intervenção psicoeducativa de promoção da literacia em saúde mental de adolescentes em contexto escolar sobre a ansiedade, com o objetivo de capacitar os adolescentes em contexto escolar para o acesso, a compreensão e a utilização da informação em saúde mental para o reconhecimento, para que os ajude no reconhecimento, na gestão e na prevenção da ansiedade. Isto enquadrando também neste congresso, entendendo como sendo um direito dos adolescentes e ao mesmo tempo um dever dos profissionais que lhes possa dar resposta. Como objetivos específicos, identificar o nível de literacia, identificar as intervenções psicoeducativas que promovam esta literacia, desenhar uma intervenção psicoeducativa, validar o conteúdo dessa intervenção e avaliar a sua viabilidade. Para isto, nós recorremos às intervenções complexas nas fases de desenvolvimento e de viabilidade e pilotagem, com o desenvolvimento de vários estudos. Começámos por revisões da literatura para conseguir perceber qual o nível de literacia em saúde mental dos adolescentes sobre a ansiedade em contexto escolar, intervenções e outra revisão que nos ajudou a perceber que intervenções promotoras desta literacia já existiam e suportámos também, fomos à procura do que é que os adolescentes tinham-nos a dizer sobre isso e realizámos um focus group com adolescentes e também um focus group com profissionais de saúde e de educação. Com os dados da revisão da literatura e destes focus group desenhámos a intervenção e submetemos a um painel de peritos através do método Delphi que nos ajudou a validar também o conteúdo da intervenção. Seguidamente realizámos um estudo de viabilidade, pré-experimental antes e depois sem grupo controle e um estudo piloto quase experimental antes, depois e follow-up com grupo controle equivalente. Os dados que partilho mais à frente convosco dizem respeito ao estudo de viabilidade apenas consegui trazer esses dados hoje. Ainda não consegui trazer os dados do estudo piloto. Para contextualizar, a intervenção foi denominada Prolise Mental e é constituída por 4 sessões. Uma primeira sessão sobre a saúde, os conceitos de saúde mental positiva e ansiedade nos adolescentes, ansiedade normativa, ansiedade patológica, reconhecimento de sinais e sintomas. Uma segunda sessão sobre as estratégias de prevenção e de autoajuda. Uma terceira sessão sobre as ações de primeira ajuda e procura de ajuda profissional e uma última sessão que agregou todos os conhecimentos que os adolescentes adquiriram nas sessões anteriores, sendo que foram convidados a, perante uma vinheta de uma jovem com ansiedade, eles teriam que desenvolver um roleplay, escrever e dramatizar a intervenção perante essa adolescente. Para todas as sessões que eram planeadas para 90 minutos, foram definidos os objetivos, os conteúdos, os recursos didáticos, métodos e técnicas pedagógicas, sendo que desde a primeira sessão à última sessão houve uma evolução de métodos e técnicas que foram desde modelos mais expositivos, interrogativos, demonstrativos, para modelos mais dinâmicos, como podemos ver na última sessão, por exemplo, com o roleplay, e para todas elas também foi planeada a avaliação diagnóstica, formativa e sumativa, para, no fundo, o controle do desenvolvimento da intervenção. O estudo de viabilidade que vou partilhar convosco, apenas alguns resultados mais marcantes.
Tive em atenção as considerações éticas necessárias para o seu desenvolvimento. Com um método de amostragem intencional, recorremos ao Quality Mental validado da Austrália de Melbourne pelo professor Luís Loureiro para o português europeu. O estudo foi realizado num período temporal de 11 de fevereiro a 15 de março de 2016, com uma amostra então de 11 adolescentes, 13 inicialmente, mas 2 tiveram que ser excluídos no tratamento estatístico dos dados, ainda que estivessem estado presentes em todas as sessões. Recorremos ao SPSS para o tratamento de dados e a análise de conteúdo para as questões abertas, as questões de resposta aberta. Relativamente ao reconhecimento da ansiedade, conseguimos perceber que após a intervenção houve um reconhecimento de que naquela vinheta com aquelas jovens havia sinais e sintomas de ansiedade social, e foi realmente uma melhoria após a intervenção, assim como o medo da exposição em público, foi reconhecido pelos adolescentes. Eles próprios, nos seus discursos, acabaram também por confirmar estes dados e acabaram por dizer que aprenderam como é que a ansiedade se manifesta, os diferentes tipos de ansiedade, o que pode levar à ansiedade, o que é normal, o que é patológico, e isso ficou patente também nas verbalizações dos adolescentes. Relativamente ao conhecimento sobre estratégias de prevenção, verificámos também algumas melhorias a nível dos estilos de vida saudáveis, com diferenças estatisticamente significativas para alguns itens. Salientamos o praticar exercício físico regularmente, as questões de hábitos de sono, hábitos alimentares e, inclusive, a melhoria da autoestima. Também confirmado pelos discursos dos adolescentes, quando referem que realmente é importante adotar estilos de vida saudáveis. Relativamente ao conhecimento sobre as estratégias de autoajuda, nós verificamos também melhorias ao nível também de praticar o exercício físico, da procura de ajuda no profissional de saúde nas situações em que não se conseguem autoajudar, e com diferenças estatisticamente significativas também verificamos a questão da meditação, da terapia com profissionais de informações credíveis, porque também havia a questão de desmistificar que está tudo em determinados sites, mas que poderão esses sites também não ser credíveis. Os adolescentes também verificaram e conseguiram confirmar estes dados pelos discursos e verbalizações. Relativamente ao conhecimento sobre as opções de procura de ajuda, conseguimos também verificar diferenças estatisticamente significativas em alguns itens, nomeadamente na procura de profissionais de saúde especializados, nomeadamente no que se referia ao enfermeiro, que poderiam também recorrer ao enfermeiro, e concomitantemente em relação também às medidas farmacológicas, mas também não farmacológicas, perante sinais e sintomas de ansiedade. E eles chegaram mesmo a referir que realmente ficaram a saber quais são os profissionais de saúde que podem ajudar nestas situações, que podem inclusive pedir ajuda a professores, pais, amigos ou grupos de ajuda, e que é necessário realmente procurar a ajuda, porque muitas vezes sozinhos não conseguimos ajudar-nos a nós próprios, e isso também ficou claro no testemunho dos adolescentes. Sobre o conhecimento e competências para prestar a primeira ajuda, verificámos também algumas melhorias estatisticamente significativas, sendo que em quase todos os itens também verificámos melhoria, mas conseguiram mostrar conhecimento sobre a aplicação da ANIPI, que é o acrónimo também muito desenvolvido pelo professor Loureiro nesta área de prestar a primeira ajuda em saúde mental, sendo eles capazes de dizer quais os passos todos do acrónimo, o que é que poderiam fazer então para ajudar alguém perante esta situação, ou até a eles próprios. Isso realmente ficou muito patente na avaliação global da intervenção, em que os adolescentes reconheceram que o programa constituiu um instrumento importante para a melhoria do conhecimento, como se podiam ajudar eles próprios, mas também ajudar os outros. Tivemos uma resposta em que realmente há aqui um logos control externo, e este diálogo entre o logos control interno e externo, que realmente disse que não ganhou nada, que ganhou pouco com o programa, não conheço ninguém com esse problema. De alguma forma melhorar também com as sugestões dos adolescentes após o programa. E no estudo piloto conseguimos integrar essas sugestões de melhoria. Já a título então de conclusão, dizer-vos que acreditamos que esta intervenção traz melhoria ao nível da literacia em saúde mental dos adolescentes sobre a ansiedade,
nomeadamente no que se refere à capacidade de aceder, compreender e utilizar a informação sobre a saúde mental que ajude na prevenção e reconhecimento da ansiedade, até no contexto também deste congresso e contextualizando e indo em contra aos trabalhos apresentados pelas claro, devemos começar a ter muito mais cedo, muito mais precocemente, o que nós sugerimos para o futuro, assim como envolver o resto da comunidade, os pais encarregados de educação, representantes legais, aos professores, e penso que há uma intervenção futura muito importante. As nossas referências do Tânia Margado, as apresentadoras, a chegarem-se aqui à frente para termos um pequeno período de discussão. Uma questão colocar. Mas se calhar tem que ser alto e... Uma questão a colocar. No centro de saúde onde trabalhas, neste momento há algum instrumento que esteja em uso para a detecção precoce de gestantes, por exemplo, ou mães nos primeiros meses, porque sem se fazer a detecção fica muito a um critério clínico que às vezes não é razoável, porque não há tempo, porque estamos concentrados no bebê e às vezes liga-se um bocado também, particularmente depois do nascimento, no bebê, e às vezes esquecemos que tem mãe e que é tão importante. Porque sem fazer esse rastreio fica difícil. Como é que vocês fazem? Pois, há um instrumento, aliás, é um instrumento fácil de utilizar, tem 10 questões, que é o IPDS, que eu utilizei já no meu trabalho de investigação. Está para ser introduzido já por solicitação nossa no S-Clinic como um instrumento de base, só que ainda não foi. Agora, há muita coisa que pode ser feita, nomeadamente na avaliação, no momento mesmo em que a mãe entra no gabinete, não é? Uma criança, um técnico, um enfermeiro, um médico, uma equipa, devem estar sensíveis aos sintomas implícitos no cuidado, na forma como a mãe entra, na forma como ela mudou o bebê. Tudo isso são dados que um profissional deve estar atento, não é? Porque não é uma escala que vai traduzir tudo, não é? Até porque há os live events, não é? Acontecimentos de vida, um enfermeiro e um médico muitas vezes conhecem algum contexto de vida que pode estar ali a influenciar negativamente, portanto, aquela situação no pós-parto imediato. É claro que estes sintomas, essas situações negativas devem muitas vezes ser detectadas na gravidez mesmo. Portanto, não há nada que diga que também que os instrumentos tenham que ser só depois do parto utilizados. Podem ser utilizados ainda numa gravidez. Acho que é o bom senso, não é só os testes que existem, mas realmente preconiza-se a utilização de escalas que possam medir isso. Tem que ser relacionadas com os acontecimentos de vida e com a observação. Acho que eu respondi. Sim. Muito obrigada. Escalas, não é? Medem o risco de úlcera, o risco de queda, portanto, preconiza-se a utilização dessa escala. Muito bem. Mais alguma questão? Ana, eu não tenho uma questão própria, quer dizer, até gostaria de, no fim, colocar uma. Gostaria só de referir que, de facto, foram aqui abordadas 4 problemáticas muito interessantes por enfermeiras. Uma jovem gostante do curso de interessante e qualquer uma das apresentadoras. Eu iria só ali perguntar à senhora enfermeira Tânia, a senhora Tânia Marques, que já tive o prazer de assistir a as comemorações
realmente percebe-se que ela está muito envolvida neste projeto e que de facto é tão importante. E eu gostava de que ela falasse um pouco. Trabalhar com adolescentes, que nós, não é? Pronto, não sou eu que quero falar, é isso, mas eu tenho, se puder só dar assim um. Obrigado. Agora sim. Muito obrigada, professora Ernestina, pela questão. É uma questão interessante e trabalhar com adolescentes é um desafio. Trabalhar com adolescentes saudáveis é um grande desafio e o projeto que eu partilhei aqui convosco e o que eu apresentei foi no âmbito da prevenção universal e trabalhar com adolescentes onde à partida não estava sequer identificado algum risco de ansiedade, porque estávamos a capacitar a esse nível. Claro que na pedopsiquiatria nós trabalhamos com adolescentes onde os fatores de risco pesam em relação aos fatores protetores. E trabalhar os para que eles na balança possam pesar efetivamente, mas não é fácil. Desde logo temos que estabelecer com eles uma relação terapêutica que permita ajudá-los, que lhes permita aceitar a nossa ajuda, ao mesmo tempo que nessa relação terapêutica conseguimos ajudá-los a ter consciência, autoconhecimento e consciência da situação com que se estão a deparar, nomeadamente nas questões ligadas à ansiedade. Os jovens os adolescentes muitas vezes não têm noção de determinado sintoma ou sinal é da ansiedade e ajudá-los nesse processo é muito importante, assim como depois capacitá-los para as estratégias de autoajuda, de técnicas de respiração, técnicas de relaxamento e ao mesmo tempo, quando não são capazes de ajudar eles próprios, que sejam capazes de pedir ajuda. E nós também tentamos trabalhar muito essas questões de pedir ajuda. E daí que, simultaneamente, temos que trabalhar com as famílias, com os pais, muitas vezes para ajudá-los também a eles a perceber o que é um sinal de ansiedade, um sintoma de sinal de ansiedade, e conseguir ajudá-los eles próprios também poderem fazer essa ajuda aos filhos. É um caminho que ainda temos que fazer. O nosso internamento existe há 3 anos, a consulta já existia há mais tempo, mas sinto que há aqui muitos desafios aos profissionais de saúde. Obrigada. Não sei se respondi. Obrigada. Mais alguma questão para as nossas oradoras? Bom, eu, como tenho a palavra final, isto é o privilégio do moderador, gostaria ainda de dizer 2 coisas. A primeira, felicitar todas pela apresentação que fizeram. Destacar aqui a apresentação da Ana Rita, sendo estudante, foi a única que respeitou escrupulosamente o tempo. Não posso deixar de dizer isso, os meus parabéns. E tenho aqui 2 pequenas questões para a enfermeira Eugénia Rainha, relativa às perturbações disruptivas do comportamento e do déficit de atenção, que tem a ver com do conjunto de importantíssimas medidas ou recomendações que retirou do seu estudo. Destacaria alguma em particular que seja mais fácil, mais rápida, mais imediata de implementar no dia a dia? A questão da formação para nós profissionais de saúde acho que é muito, muito importante e acho que não é assim tão difícil de implementar. Se começar a alertas e a fazer essa formação desde NEVs e ser dos cursos base de enfermagem, pode ser logo desde mais cedo nas escolas, e se nós alertarmos até as próprias crianças para os seus direitos, não é? E se conhecerem-nos, também vão estar mais espertas para aquilo que é o não respeito pelos seus direitos e assim denunciarem ou pedirem ajuda. E depois, de facto, nós profissionais de saúde é muito importante temos um contacto privilegiado com as crianças desde que nascem e ali nos primeiros anos de vida, com as crianças e com as suas famílias. Por isso acho que essa questão é muito importante, todos estarmos despertos. Muito obrigada. E agora, a questão final, a Rita Figueiredo. As do sono e a visualização da televisão, eu gostaria de saber, encontraram muitos estudos sobre este assunto
os estudos são recentes e quais são as idades principais em que, são várias questões no fundo na mesma, mas quais são as idades principais sobre as quais tem incidido o estudo, e a minha curiosidade verdadeiramente está em o que é que nós podemos fazer, para além do que disseram, do ensinar os pais, mas como é que nós convencemos, persuadimos as pessoas, hoje na era em que toda a gente, se não for a ver televisão, é a ver o tablet, ou o computador, ou o telemóvel, como é que nós podemos trabalhar neste domínio? Então, a maior parte dos estudos que nós encontramos não eram portugueses, eram fora do país. Uma grande ajuda que nós tivemos foi, então, trabalhos também desenvolvidos pela professora Dulce, que nos ajudaram bastante nestas conclusões. As faixas etárias incidiam, sobretudo, no período da infância e depois na adolescência, porque eram ali duas fases, um bocadinho de transição e que também talvez motivassem mais o estudo nessas idades. Depois, o que é que nós podemos fazer? Sei que é difícil, principalmente na fase da adolescência, mas tentar mostrar aquela parte em que eu falei das atividades menos sedentárias, mostrar que sair um bocadinho de casa e deixar os tablets e os videojogos, a televisão um bocadinho de parte, partindo também por parte dos pais, que muitas vezes dão um exemplo aos filhos e é por aí que eles começam com estes comportamentos. Portanto, eu penso que passa muito por aí, por começar a mostrar que devemos mudar e que não é o uso daquele. Muito obrigada. Não sei, professora Dulce, se há mais alguma questão, se há alguma mensagem para a assistência. Então, cabe-me agradecer uma vez mais as vossas apresentações. Poderíamos ficar aqui ainda bastante mais tempo a conversar sobre cada um destes trabalhos, mas damos por terminada a sessão de apresentação das comunicações livres. Mais uma vez, muito obrigada também à plateia. Um bom resto de dia e até amanhã.